Boa noite, graça e paz, meus amados. Tudo bem? Chegando aí a uma semana já dessa quarentena, né? Com muitas dúvidas, né? Muitas incertezas que estão pairando sobre a sociedade, sobre todo o povo aí espalhado sobre a terra. Alguns com esperanças, outros com muita angústia, muito medo, muito pavor, né? E é normal que assim seja, por uma situação nova que nós estamos vivenciando na nossa geração, né? Alguns séculos atrás, algumas nações foram acometidas por situações que surpreenderam também, como as duas guerras que se passaram, outras pestes que acometeram a sociedade mundial. E agora somos nós que estamos passando por esse momento e a gente recebe notícias de vários meios de comunicação, cada um traz um parecer, cada um traz uma sugestão. Ora um médico traz uma ideia, daqui a pouco aparece um outro com uma outra sugestão. Nós ficamos no meio de tudo isso. Há também uma guerra política muito forte, vários jogos de interesse. E no meio disso tudo está a Igreja do Senhor. Olhando pela perspectiva de igreja, né, que é o contexto no qual eu estou inserido, lendo a história da igreja, a gente consegue perceber um pouco de similaridade com aquele período pré-reforma, né, naquela ebulição de coisas que estavam acontecendo. Também, no meio da sociedade também, várias incertezas, vários questionamentos, em que aquele contexto se deu e findou ali com a mudança, né, no período da história da igreja, que foi um marco, né, e hoje nós vemos novamente as igrejas estão com suas atividades suspensas, a maioria se reunindo online, fazendo suas reuniões online, usando os meios de comunicação, Instagram, Facebook e outras plataformas como Zoom, para se reunirem via conference call ou videoconferências, né, como a gente costuma chamar. Mas o certo é que no meio de tudo isso, Deus está nos usando, Deus está levantando uma igreja no meio da sua igreja. Eu gostaria de pensar assim com você. No meio do povo de Deus, né? A palavra de Deus sempre fala isso para nós, que seríamos provados pelo fogo, literalmente, que no meio do trigo teria muito joio, né? Então é a hora de sermos literalmente peneirados, né? Se podemos usar uma expressão bem bíblica, seria essa. Estamos sendo peneirados e no final de tudo isso sobrará uma igreja mais forte, uma igreja avivada, uma igreja restaurada e uma igreja que persevera. O texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 10, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Vou ler para você mais uma vez, tá bom? Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Se tem alguma coisa que está faltando nesse momento para muitos, é segurança. A gente já começa a ver algumas postagens de pessoas tentando invadir estabelecimentos, pessoas tentando estocar alimentos. Há muita mensagem desencontrada, muitas informações passadas, e que isso tudo
gera pânico nas pessoas. E aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, que ainda não têm Cristo como a sua torre forte, como a sua segurança, não tem jeito. O único caminho é o do desespero. No meio da crise, no meio da emergência, a gente tem o pânico e a gente tem o caos. Toda situação de emergência, quando você não tem preparação, você não conhece os meios de escape, você não conhece as suas salvaguardas, né? As suas barreiras de proteção, né? Você não sabe quais são os meios que você pode utilizar, em que momentos, quais são os caminhos a seguir, quais são as sinalizações seguras, quais são as comunicações seguras, informações que você precisa obedecer, qual é o seu ponto de encontro, aonde você deve se encontrar no momento de emergência, quais são as instruções que você deve seguir. Se você não tem isso bem fixado na sua mente, se você não é treinado nisso, né, é bem capaz de, num momento de emergência, você não saber para onde ir. É bem capaz de, num momento de emergência, você não saber que existe um equipamento que pode te proteger se você souber utilizá-lo. É bem capaz de você não saber reconhecer os sinais que estiverem indicando a direção correta para onde você deve ir. Por isso é importante que, num momento como esse, você saiba aonde recorrer. E nós não podemos deixar de proclamar essa verdade, principalmente para aqueles que um dia já tiveram algum contato, por mínimo que seja, com a palavra de Deus. Há aqueles que tentam ignorá-la por completo e não conseguem enxergar em tudo que está acontecendo a mão de Deus, tentam ignorar os fatos, ainda que Deus se revele sobre bons e maus. Muitos preferem optar por uma causa causada sem ser ou sem reconhecer o causador de tudo isso, né? Como se algo tivesse simplesmente aparecido do nada, da noite para o dia, e tivesse paralisado todo o planeta Terra, como nós estamos vivenciando. Mas nós que temos essa confiança, nós que olhamos para Cristo como a nossa torre forte, nosso local de refúgio, nós entendemos que Deus está controlando todas as ações no momento. Deus está controlando todas as ações. Esses médicos que estão agora tentando fazer as intervenções nas vidas que estão indo, e nós sentimos muito por ela, pelos parentes também, pelas famílias, cidades que estão sendo totalmente assoladas, como as cidades na Itália, cidades que foram assoladas também na China, tudo que se passou ali na China, infelizmente, até que essa situação chegasse até nós também. Deus acompanhou tudo isso, Deus olhou para tudo isso, Ele sabe o porquê de tudo isso está acontecendo com cada um de nós. Deus não nos deixou órfãos nessa situação, não estamos a ermo, nós não estamos à própria sorte, lançados à própria sorte. Deus tem cuidado de nós. E no meio de tudo isso, assim como aconteceu ali no Antigo Testamento, Deus tem um plano para o seu povo. Pensa bem nisso, irmão. Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para a sua igreja. Deus é sua torre forte, Deus é minha torre forte. Precisamos continuar orando por esses homens que estão trabalhando nesse momento, buscando uma cura. Que Deus ilumine o coração dos cientistas em todos os cantos dessa terra, para que eles possam realmente ser usados por Deus, e que Deus tenha misericórdia e permita que, de fato, esses homens possam chegar a uma definição de um controle para tudo isso, e que reconheçam também nisso a bondade de Deus,
que a nação do Brasil, que outras nações também reconheçam a mão de Deus, se acheguem a Ele num momento como esse, que não desperdicem suas vidas tentando procurar um outro refúgio ou uma outra torre forte que não seja o Senhor. Pedimos pelos profissionais de saúde, por todas as pessoas que estão envolvidas. Hoje à tarde nós percebemos também o pessoal da limpeza, limpando as praças, recolhendo o nosso lixo. A gente acaba esquecendo dessas pessoas que são essenciais para o bom funcionamento das comunidades, dos bairros, das cidades. Tantos serviços que às vezes a gente passa desapercebido sem considerá-los essenciais. Vamos orar para que os nossos governantes também possam ter os corações iluminados pelo nosso bom Deus. Deus abençoe nossas famílias, nos dê um final de semana seguros, guardados, que nós possamos estar cada dia mais e mais confiantes no nosso Senhor, que é a nossa torre forte. Amém. Um grande abraço.